Boa noite, veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 2 de maio. Tragédia no interior do Paraná. 7 pessoas morreram e 13 ficaram feridas num acidente com um ônibus que levava passageiros para tratamento médico. Depois de denúncias de regalias, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vai ser transferido de volta para Bangu. Fim da greve dos metroviários em Belo Horizonte. Foram mais de 40 dias de paralisação. E ainda o Tribunal Superior Eleitoral mostra a segurança das urnas eletrônicas para estudantes de uma escola pública do Distrito Federal. É agora no Brasil TV. O motorista de um ônibus e 6 passageiros morreram em um acidente hoje pela manhã no oeste do Paraná. Eles viajavam de um município ao outro, veja bem, em busca de atendimento médico. O ônibus saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, ele só parou ao bater em uma árvore. O acidente foi no início da manhã na BR-467, em Marechal Cândido Rondon, oeste do Paraná. O ônibus levava 19 pacientes do município de Pato Bragado para tratamento médico na cidade de Toledo. O acidente aconteceu nessa rodovia simples que não tem acostamento. Pelas marcas no asfalto e o milho jogado por aqui, a polícia acredita que um caminhão tenha se envolvido no acidente, no momento em que o ônibus perdeu o controle e foi parar a alguns metros, até cair na ribanceira. 7 pessoas morreram e 13 ficaram gravemente feridas. O condutor entrou a óbito e mais 6 passageiros também entraram a óbito no local. Havia uma criança no ônibus, porém essa criança foi encaminhada com ferimentos, mas não entrou a óbito. Várias ambulâncias fizeram o socorro. Os feridos foram levados para hospitais da região. Os 7 corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Toledo. Entre os mortos está o motorista, que fazia o trajeto diariamente. Segundo a Prefeitura de Pato Bragado, dona do ônibus, o veículo estava com manutenção em dia e tinha autorização para o transporte dos pacientes. No fim da manhã, a Polícia Rodoviária Estadual do Paraná confirmou que identificou um caminhão com indícios de envolvimento nesse acidente. O motorista foi levado para a delegacia para prestar depoimento. E na região central de Minas Gerais, 4 pessoas morreram em outro acidente. Elas voltavam de um aniversário em Conceição do Mato Dentro e o carro caiu num córrego. O aniversariante estava entre as vítimas. O Lucas Franco é quem conta pra gente. Esse acidente foi na madrugada de ontem, na MG10, em Conceição do Mato Dentro, na região central do estado. A prefeitura chegou a emitir uma nota de pesar e também divulgou os nomes das vítimas que foram identificadas. Os 4 mortos são Itamara Lima da Silva, de 24 anos, Cassimiro Pires de Souza Neto, de 27, Carla de Fátima Silva, que completaria 35 anos este mês, e o aniversariante José Ferreira da Silva Neto, que tinha 21 anos. O motorista que conduzia o carro perdeu o controle da direção e o veículo caiu em um córrego que fica às margens da rodovia. Os bombeiros foram até o local para retirar o carro e encontraram os 4 corpos. Segundo informações de testemunhas, o motorista João Neire Lima dos Santos fugiu do local com a ajuda da mãe e até o meio da manhã não havia sido localizado pela polícia. Já a outra vítima que sobreviveu a este acidente, Larissa Portilho, de 33 anos, estava com um grupo no carro. Ela conseguiu sair do veículo e ligou para os bombeiros. Foi socorrida para a Policlínica de Conceição do Mato Dentro. A nossa equipe, inclusive, conseguiu conversar com a mãe dela durante a manhã, mas ela não quis gravar a entrevista. Disse que a filha está bem e que já recebeu alta. Para a polícia, a Larissa contou que todos haviam ingerido bebida alcoólica durante a festa. No carro, os policiais encontraram várias embalagens de bebidas alcoólicas. E aí as causas desse acidente vão ser investigadas pela Polícia Civil. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o IML de Diamantina, identificados por parentes. 3 vítimas vão ser enterradas em Conceição do Mato Dentro e outra na cidade de Congonhas do Norte. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, pode ser transferido ainda hoje para o Presídio de Segurança Máxima de Bangu. Ontem, o Fantástico revelou uma série de irregularidades encontradas durante uma vistoria na unidade prisional onde Cabral cumpre pena. Na base do vaso sanitário. iPhone, carregador, acho que deve ser anabolizante. Testosterona. Dentro do ventilador, cabos e bateria. Barra do ventilador.
Cela número? Cela 9. Nesta prateleira, um compartimento secreto, feito sob medida. Os agentes da Vara de Execuções Penais encontraram o material na quarta-feira passada, durante uma inspeção no BEP, o Batalhão Especial Prisional da PM, em Niterói, na região metropolitana, para onde são levados policiais militares e detentos com direito à prisão especial. Entre eles, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Na cela dele, os agentes encontraram diversas irregularidades, como toalhas bordadas com as iniciais do ex-governador. A gente encontrou um enxoval personalizado, né? Foi encontrada essa prateleira com fundo falso para esconder celular, facas de inox, encontrou suplementação, comida refinada, né? Cabral está aqui no BEP desde setembro do ano passado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou que Cabral cumprisse pena afastado dos detentos, citados por ele na delação. Antes, Cabral estava em Bangu 8, onde já tinha sido alvo de investigação por regalias. O ex-governador foi condenado a 407 anos de prisão em 22 processos da Lava Jato. Essas imagens são do momento em que a equipe da Vara de Execuções Penais entra no BEP. O ex-governador estava numa área externa, com outro preso, o tenente-coronel Cláudio Luiz de Oliveira, condenado a 36 anos de prisão pela morte da juíza Patrícia Ascioli, assassinada em 2011. Antes de eu entrar, eu vi esse policial que é preso, né, recebendo uma sacola verde. Quando ele me viu, ele ficou sem ação e jogou a sacola por cima da cerca. Ela caiu dentro da unidade, mas na ala de visitação. E ao lado dessa área onde se encontrava esse policial, nós vimos nas filmagens que só se encontravam o senhor Sérgio Cabral e o coronel Cláudio. Então daí há um indício de que esse material seja deles. Dentro da sacola, além de 2 celulares, estavam mais de R$4 mil em dinheiro e cigarros de maconha. Em uma das mesas, na área onde Cabral e o tenente-coronel Cláudio estavam, os agentes encontraram este caderno com registros de pagamento em dinheiro, crédito, débito e até um aplicativo de entrega de comida. Havia uma lista de um banquete árabe pedido na semana passada. Esfirras, cafta, lentilha, no valor total de R$ 1.508. O Ministério Público e a Corregedoria da PM também participaram da inspeção na ala dos oficiais, onde estão 8 presos. Ao todo, os agentes encontraram 7 celulares e até cigarro eletrônico. Foi a maior apreensão da história da fiscalização da VEP em unidades prisionais, principalmente na unidade prisional militar. Em nota, a defesa de Sérgio Cabral afirmou que não foi encontrada nenhuma irregularidade na cela dele e que nenhum objeto apreendido nas áreas comuns do presídio foi relacionado a Cabral e que o ex-governador desconhece objetos encontrados fora da galeria dos oficiais. A defesa do tenente-coronel Cláudio Luiz de Oliveira diz que nenhum dos materiais informados pela reportagem estava na cela dele. A Vara de Execuções Penais declarou que vai determinar mudanças no controle e na estrutura do presídio. A Secretaria de Polícia Militar do Rio, responsável pela unidade prisional, informou que está cumprindo todas as decisões da Vara de Execuções Penais. A Corregedoria da PM voltou hoje ao Batalhão Especial Prisional, onde o ex-governador Sérgio Cabral cumpre pena. Os agentes recolheram nas celas 13 TVs ligadas a aparelhos que dão acesso à internet. A cobertura completa sobre esse assunto você tem daqui a pouco no Jornal Nacional. E no Mato Grosso do Sul, um motorista de aplicativo denuncia que foi torturado por policiais civis para confessar um crime que ele não cometeu. Ele diz que teria sido confundido com um ladrão. Os policiais investigavam a quadrilha especializada em furtar condomínios de luxo em Campo Grande e teriam visto o motorista de aplicativo num carro parecido ao usado pelos criminosos. Só que o motorista disse que na noite do furto estava na festa de aniversário de 2 primos e tinha como comprovar o álibi. Mesmo assim, ele foi abordado no meio da rua durante uma corrida por 3 policiais e levado para a delegacia sem ter explicações por que estava sendo preso. O motorista disse que foi ameaçado e torturado na unidade policial. Inconformado em ser confundido com um bandido, o motorista procurou um advogado e denunciou os policiais. Ele já esteve na Corregedoria de Polícia Civil e no Ministério Público Estadual. O advogado disse que vai entrar com uma representação criminal para processar os policiais pelo crime de tortura. A Corregedoria de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul acompanha a denúncia. O delegado responsável pelo caso confirmou que houve um equívoco na prisão do motorista. 5 integrantes da quadrilha foram presos semana passada.
De acordo com as investigações, os bandidos se passavam por trabalhadores dos condomínios para monitorar e roubar as casas. A polícia conseguiu recuperar parte do dinheiro, joias e eletrônicos furtados pelo grupo criminoso. Oswaldo Nóbrega, de Campo Grande, para o Brasil TV. No sul do estado do Rio, uma criança de 9 anos foi morta depois de um tiroteio na cidade de Angra dos Reis. A Cássia Carioca tem os detalhes. Boa noite. Aqui em Angra dos Reis, a Polícia Civil segue investigando a morte de uma menina de apenas 9 anos. Karina Sobral de Souza foi morta na noite de ontem, num local conhecido como Volta Fria, que fica no Morro da Glória 2, aqui em Angra dos Reis. É uma região muito movimentada, então, segundo a Polícia Militar, os pais estavam com a Karina em um momento de lazer na esquina, na hora que tudo isso aconteceu. A Polícia Civil divulgou um vídeo também, e nesse vídeo dá para ver toda a ação dos bandidos. Eles informaram pra gente que esses traficantes estavam no local à procura de um homem que devia dinheiro para o tráfico. Então começou esse tiroteio e, infelizmente, a menina de 9 anos foi atingida com um tiro no pescoço. Olha, a Polícia Civil passou o dia em diligências pelo bairro em busca desse suspeito que cometeu esse crime que levou à morte da criança. Cássia Carioca para o Brasil TV. Depois de mais de 40 dias de greve, o metrô de Belo Horizonte voltou a funcionar normalmente hoje. 42 dias de paralisação e, em média, 70 mil pessoas foram afetadas todos os dias. Esse é o levantamento dessa paralisação que começou lá em março. Hoje, os trens voltaram a circular normalmente de 5h15 da manhã até as 11 horas da noite, é o que está previsto. Essa decisão de suspender a paralisação, de acordo com o Sindicato dos Metroviários, ela foi motivada por duas situações. Primeiro, porque, segundo a categoria, há uma indicação de negociação para que o emprego de 1.500 trabalhadores seja mantido mesmo com a privatização da Companhia de Trens Urbanos. E, além disso, na semana passada, o transporte por ônibus sofreu a seguinte medida, um anúncio das empresas de redução das viagens no horário de pico. Então, portanto, a categoria disse que, para ser solidária com a comunidade, retornou ao horário normal aqui do funcionamento. Durante a greve, o metrô ele não funcionou no horário de pico, o que contrariava, inclusive, uma medida judicial. Os trens estavam rodando de 10 da manhã até as 5 da tarde e isso não era o que estava previsto. Eu gastei mais, fiquei mais cansada. Para mim foi um maior sacrifício, foi horrível, né? Agora voltou ao normal, tá tudo bem, né? Achei bom, ótimo ele ter voltado, porque a gente estava sofrendo muito com esses ônibus lotados. A gente tinha que caminhar muito para chegar no serviço. Os metroviários reivindicam a garantia dos mais de 1.500 empregos depois da desestatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos em Minas Gerais. O Ministério da Economia informou que uma vez que o metrô estiver sob a gestão do concessionário, os empregados terão direito a 12 meses de estabilidade. A inflação está alta e os preços dos alimentos cada vez mais caros. Isso a gente sabe bem, né? Agora, o levantamento do Diese mostra que o que se compra hoje com R$100, é quase metade do que se comprava com o mesmo valor há 4 anos. A gente veio para o mercado para fazer uma compra. Só que hoje a nossa compra vai ser assim, digamos, um pouquinho diferente. Na minha mão, olha só, eu tenho R$100 e aqui na minha frente eu tenho 3 carrinhos com datas diferentes. E é aí que está a diferença. Bora comigo que eu vou te explicar direitinho. Primeiro temos o carrinho de 2018, depois 2020 e 2022. Com esses 3 carrinhos e R$100 nas mãos, nós fomos às compras para mostrar a quantidade de produtos que a gente comprava e o que ainda consegue comprar com esse valor. São itens básicos. E não foi preciso nem começar as compras para ouvir a opinião de quem está no mercado todos os dias. Eu vejo as coisas encarecendo a cada dia que passa. Todo dia está mais caro ainda. E o carrinho mais vazio. E o carrinho mais vazio e a gente comprando menos coisas e gastando mais dinheiro. Então bora começar lá em março de 2018, 4 anos atrás. A lista de itens que a gente comprou é essa aí, com 16 itens. Na época, por exemplo, o quilo da carne saía por pouco mais de R$22. Tem 3 quilos de feijão, 2 quilos de arroz, 2 de farinha, 1 quilo de batata, de tomate, de pão, café,
uma dúzia de bananas, 2 litros de leite e uma garrafa de óleo. Total, R$ 97,69. E o carrinho ficou assim. 2 anos depois, a lista de compras diminuiu, 13 itens. E o volume no carrinho também. O quilo da carne mesmo subiu para R$ 28,00. Total da compra, R$ 99,76. Tudo muito caro. A gente está tentando se reerguer assim na medida do possível, substituindo um produto por outro, conforme o preço. Marca, isso já nem existe mais. A gente procura que é mais em conta. Já este ano, veja como ficou o carrinho. Mais vazio ainda. E a lista não tinha quase nada. 9 itens. O que ficou, só deu para levar 1 quilo de cada. A carne quase dobrou de preço comparando com 2018. Total gasto, R$ 97,09. Cada dia que você chega no mercado, você surpreende com o preço das coisas, tudo caro. Carne de segunda que era R$ 8,00, R$ 7,00, agora a gente está comprando de R$ 29,00, R$ 32,00. A grande vilã que leva os preços dos alimentos nas alturas é a inflação. E a prévia oficial da inflação no Brasil, divulgada na semana passada pelo IBGE, atingiu o maior índice para o mês de abril em 27 anos. Ficou em 1,73%. Isso significa menos dinheiro no bolso e isso aí, menos comida no carrinho. Veja só a diferença do carrinho de 2018 para o deste ano. Essa inflação elevada, ela vem representando uma perda muito forte de renda para os trabalhadores, para aquelas pessoas que recebem salário mínimo e mesmo para aquelas pessoas que não têm uma renda permanente e mostram o empobrecimento que está acontecendo nos últimos anos. A seguir, o filhote da onça, que foi um dos símbolos do incêndio no Pantanal em 2020, completa 2 meses e se prepara para a liberdade. Brasil TV de volta e falando de eleições, termina na próxima quarta-feira, dia 4 agora, o prazo para regularizar o título de eleitor. Para poder votar nas próximas eleições, muita gente tem corrido aos cartórios em todo o país. Aqui em Belo Horizonte, o dia foi de cartórios cheios, fila na porta e também de instabilidade no sistema. Os funcionários aqui do TRE informaram que ele travou várias vezes e ficou lento. Informaram também que todas as providências estão sendo tomadas para que a situação se resolva rapidamente e que isso é consequência da grande procura justamente 2 dias antes de acabar o prazo para regularização das pendências com a Justiça Eleitoral. As pessoas que precisam procurar um cartório são aquelas com mais de 18 anos que são obrigadas a votar, aquelas também entre 16 e 17 anos, os jovens que querem ter a oportunidade de ir às urnas neste ano, não são obrigados. Nesse caso o voto é facultativo, mas é preciso tirar o título eleitoral. Aquelas pessoas também que precisam atualizar informações cadastrais ou incluir o nome social também no título, precisam comparecer aos cartórios, e também aquele eleitor que quer mudar o local de votação, transferir o título também para outro município, precisa mudar. E aí fica um alerta, a Justiça Eleitoral ela fecha a partir de quarta-feira e só volta em novembro depois das eleições. Então quem quiser ter o poder de escolha neste ano, precisa sim correr para um cartório eleitoral e resolver todas as pendências. Em Salvador, a procura por atendimento é grande na sede do Tribunal Regional Eleitoral, aqui no Centro Administrativo. O TRE da Bahia, desde janeiro, manteve uma extensa pauta para atender os eleitores. Teve agendamento para cada pessoa ser atendida de forma mais rápida, teve também caravanas chegando às cidades do interior e atendimento pela internet. Esse, inclusive, ainda está mantido. A maioria das pessoas que tem vindo aqui é jovem, que quer tirar o título pela primeira vez. A Bahia tem mais de 10 milhões de eleitores. São 10.246.000. Muitos jovens decidiram votar desta vez, exercer a cidadania. Os atendimentos começam às 8 da manhã, vão até às 6 da tarde, mas quem procura a sede do TRE
TSE tem sido atendido num tempo bem rápido e a maioria já sabe. Quarta-feira é o prazo final para resolver qualquer pendência e ter direito ao voto nessas eleições. Andréa Silva, de Salvador, para o Brasil TV. Hoje de manhã, uma escola pública do Distrito Federal recebeu urnas eletrônicas do Tribunal Superior Eleitoral para uma demonstração sobre como funciona o voto. Para os mais jovens, foi o primeiro contato com uma urna. Essa é a primeira vez que o Tribunal Superior Eleitoral vai mostrar como funciona a urna por dentro. Nós do TSE vamos desmontar uma urna eletrônica para alunos em uma escola e explicar os principais pontos de segurança da votação eletrônica e a importância de se votar. Também vamos tirar dúvidas dos alunos sobre tanto a segurança quanto o processo eleitoral. As urnas eletrônicas fazem parte do processo eleitoral brasileiro há 25 anos e, segundo o TSE, elas são invioláveis. Isso significa que a urna eletrônica não pode ser invadida por um hacker, porque não há conexão com qualquer rede de internet. Antes, durante e depois da votação, elas ainda podem ser checadas pelos partidos políticos, pelo Ministério Público, pela OAB e até pelos próprios eleitores. A Isabel, que é aluna do 3º ano, espera que a demonstração aumente o interesse dos estudantes pelo processo democrático. Acredito que falta um pouco desse incentivo físico, né, de conhecer a urna, conhecer como funciona as eleições. Então eu acho que ter um movimento desse porte na escola, de mostrar a urna, mostrar como funciona, algo físico mesmo, né, acaba incentivando muito os jovens. Segundo o diretor da escola, antes do início do ano letivo, os professores já se preparavam para incluir a temática nas aulas. O voto só é obrigatório a partir dos 18 anos, mas quem estiver com 16 anos completos até o dia 1º de outubro pode votar. O colégio tem cerca de 1.000 alunos dentro da faixa etária que pode se tornar um eleitor este ano. É um ano eleitoral, é um ano diferente, né? Então ali os professores já se engajaram em levar isso para a sala de aula. Então a gente tinha muita dúvida de como é que os alunos iriam receber, se realmente essa participação deles iria acontecer. Então o que os professores têm nos trago é de que realmente eles deram uma resposta positiva. A Ana Clara está no último ano do ensino médio e tem consciência que o voto dela e dos amigos podem fazer a diferença na próxima etapa da vida. O nosso futuro tem que ser discutido, tem que ser pensado de uma forma positivamente, porque querendo ou não é o nosso futuro, é a nossa vida e tem que ser discutido. O filhote da onça, que virou símbolo do incêndio do Pantanal em 2020, completa hoje 2 meses. Essa oncinha vai começar os treinamentos para um dia ser solta no Pantanal. E depois, o namoro com o Guarani, o pai do Apoena. Ah, menino, você acabou de ser pai, é isso? Hoje, mãe e filho vivem no Instituto Nex, em Corumbá de Goiás, um abrigo de onças resgatadas de 4 biomas do Brasil. Apoena tem uma missão: ocupar o lugar onde os pais viviam livremente no Pantanal. Por isso, vão passar a morar em uma nova área do Instituto Nex. Eu estou no lugar onde o filhote de Amanaci vai saber pela primeira vez como é a vida na mata. Ele e a mãe serão transferidos para esse recinto de 800 metros quadrados. Aqui a Apoena vai receber os primeiros treinamentos sobre a vida na natureza. Quem vai ensiná-lo? A mãe, a Amanaci. Então a Amanaci vai ficar com a Apoena nesse recinto durante 2 anos, ensinando tudo o que ela pode. E aqui ele vai aprender o quê? Aqui ele vai aprender a pescar, ele vai aprender a escalar, ele vai aprender a se esconder. O começo básico de um treinamento para soltura. E o interessante é que os animais ficam completamente isolados nessa área. Os pesquisadores vão poder observar tudo daqui de cima, nesta cabana. Podem até dormir. Isso aqui é feito para pesquisador ficar aqui e observar as onças. A gente bota câmeras nesses recintos, que são bastante inóspitos, diferentes dos recintos das onças que são vistas, né? Porque aqui a onça vai ficar escondida. Com isso, o menor contato possível com o ser humano. Quando não precisar mais da mãe, o Apoena vai ser levado para o Pantanal, para a segunda fase de treinamento, onde deve ficar mais 1 ano até ser solto na natureza. Eu acho que o melhor que a gente pode fazer para eles é proporcionar liberdade. Bonitinho o Apoena, né? Vida longa para ele.
Brasil TV fica por aqui, te lembrando que outras notícias você tem às 8h30 da noite no Jornal Nacional. Boa noite, boa semana e até amanhã.